Bem-vindos ao Maine Public News Connect, notícias originais da Rádio Pública do Maine que são transmitidas semanalmente em espanhol, francês, português, somali e inglês. Eu sou a sua apresentadora, Tamara Antunes. Hoje é sexta-feira, 13 de setembro, e aqui estão as principais histórias da semana. Abdullahi Ali, que foi reinstalado no Maine há mais de uma década como refugiado da Somália, está a regressar ao seu país de origem para candidatar-se à presidência do seu antigo estado. Ali mudou-se para Nairobi, no Quênia, neste verão, onde está se reunindo com líderes de estado de Jubaland, no sul da Somália. Ele planeja mudar-se para Jubaland mais perto das eleições, mas ainda há muita incerteza sobre as eleições. Inicialmente previstas para novembro, elas provavelmente serão adiadas. Especialistas dizem que destituir o atual presidente de Jubaland será difícil para qualquer candidato da oposição, porque o seu governo tem ampla influência sobre as eleições e como elas são conduzidas. Ali diz que, vença ou não, espera que a sua candidatura possa oferecer uma plataforma para os somalis que querem um futuro mais democrático para o seu país. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos está processando o estado do Maine, argumentando que o tratamento dado pelo estado a crianças com deficiências comportamentais viola a lei dos americanos com deficiência. O processo alega que o Estado falhou em fornecer serviços para crianças com deficiências comportamentais em suas casas, segregando-as em hospitais, instalações residenciais e no Centro de Desenvolvimento da Juventude de Long Creek. Defensores dos direitos das pessoas com deficiências no Maine disseram que, em alguns casos, as crianças passaram meses em hospitais à espera de acolhimento, e um número crescente foi enviado para instalações fora do estado. Um porta-voz do Departamento de Saúde e Serviços Humanos do Maine disse em um comunicado que o Estado está profundamente decepcionado com o processo e continuará a trabalhar para fortalecer os serviços de saúde comportamentais vitais. A Agência de Proteção Ambiental anunciou na semana passada que 300 milhões de dólares em fundos para a redução da poluição serão concedidos a comunidades tribais em todos os Estados Unidos, incluindo aqui no Maine. A tribo Passamaquoddy estava entre os candidatos selecionados para os fundos. A tribo receberá 7,4 milhões de dólares para começar a trabalhar em uma microrrede comunitária em Indian Township. As microrredes são sistemas de energia de pequena escala que fornecem energia localizada. Eles podem ser especialmente úteis se a rede maior sofrer uma ampla queda de energia. O programa de fundos, patrocinado como parte da Lei de Redução da Inflação, faz parte de um esforço maior do governo Biden para atualizar as redes nacionais de energia, aumentar as fontes de energia renovável e reduzir as emissões de gases de efeito estufa. A Universidade do Meio Ambiente de Unity está oferecendo novos programas de graduação presenciais em seu campo de Pineland, em New Gloucester, uma pequena cidade localizada entre Portland e Lewiston. A escola tem um programa robusto de aprendizagem online e havia eliminado gradualmente as opções presenciais em seu campus, na cidade de Unity, neste verão. A escola diz que o objetivo do novo programa é oferecer flexibilidade e acessibilidade. Uma carga horária em tempo integral custará cerca de 14 mil dólares por ano. As ofertas de cursos presenciais incluem Biologia da Vida Selvagem, Ciências Marinhas e Aplicação da Lei de Conservação. O Maine Public está à procura do seu feedback. Para preencher nossa breve pesquisa, visite mainpublic.com/newsconnect. Esse foi o Maine Public News Connect. Nos vemos da próxima vez.
Agradecimentos especiais aos nossos excelentes parceiros da comunidade por apoiarem e contribuírem para este programa. O Maine Public News Connect foi possível graças a Seaport Credit Union, Supermercados Hannaford, IDEX, Maine Housing, Coastal Enterprises, Culver Maine, Fundação Sam L. Cohen, Q and Patricia Wayne, Fundação de Acesso à Saúde do Maine e Departamento de Saúde e Serviços Humanos do Maine. O Maine Public News Connect é possível graças a Q e Patricia Yuen, empenhados em fazer a ponte entre as diferenças culturais em nossas comunidades. Seaport Credit Union, comprometido com o bem-estar financeiro dos Mainers desde 1931. Locais em Augusta, Scarborough, Portland e em breve em Lewiston. Saiba mais em seaportcu.org. Supermercados Hannaford, celebrando a diversidade dos seus colaboradores, clientes e comunidades, e empenhado em fomentar um ambiente acolhedor. Juntos, eles são maiores que as compras. Saiba mais em hannaford.com. Na Maine Housing, eles sabem que uma casa com preço acessível é fundamental. O programa First Generation dá aos Mainers a oportunidade de serem os primeiros da sua família a possuir uma casa. A casa própria é possível. Saiba mais em mainehousing.org. Se você perdeu seu seguro de saúde ou teve um evento importante em sua vida, você pode encontrar um plano adequado e ajuda financeira para pagá-lo em coverme.gov. As coisas estão mudando com o MaineCare. Fique conectado para continuar a sua cobertura. Atualize suas informações hoje em maineconnection.gov.